Muito bem, amigos, estamos de volta, dando continuidade à nossa matéria, ao nosso projeto Gabaritando Legislação. Estamos falando da lei, né? Lei 11.404, lei estadual do Estado de Minas Gerais, que envolve aqui, né, a questão de execução penal. Uma lei estadual que tem que necessariamente obedecer às regras da LEP, da Lei 7.210 de 84. Por quê? Porque a Lei 7.210 é federal, e lei federal prevalece sobre lei estadual. A gente entra agora na seção 2. A seção 2 é a seção do trabalho. É a seção do trabalho. Pessoal, cuidado, porque isso aqui faz com que muita gente erre em prova. Muita gente erra isso que eu vou botar aqui. Muita gente pensa que o preso não é obrigado a trabalhar. O preso é obrigado a trabalhar ou não? Geralmente o candidato responde que não. Tantos que a gente ouve no dia a dia, assim, as pessoas dizerem, é um absurdo, eu acho que o preso ele deveria trabalhar na cadeia para pagar o que ele come, como se ele não fosse obrigado. Olhem aqui, o trabalho é obrigatório, mas cuidado, ele é obrigatório para o sentenciado. Ou seja, para aquele indivíduo que está cumprindo pena, para o preso definitivo. O trabalho não é obrigatório para o preso provisório. Cuidem isso. O trabalho é obrigatório para o preso definitivo. Ele não é obrigatório para o preso provisório. Tomem cuidado, pessoal. Certo? Cuidem isso, cuidem esse detalhe. Isso, regra geral. Como é que eu sei que é regra geral? Porque tem um ressalvado. Ressalvado o artigo 58. Vocês vão ver mais para frente, nós estamos no 39, vocês vão ver que lá no 58 vai dizer que ele tem direito a uma folga semanal, preferencialmente aos domingos. Não quer dizer necessariamente aos domingos, mas preferencialmente aos domingos. Certo? Bom, o parágrafo 1º vai explicar como é o trabalho desse sentenciado, ao dizer que o trabalho penitenciário será estabelecido segundo critérios pedagógicos e psicotécnicos, tendo-se em conta as exigências do tratamento, e procurará aperfeiçoar as aptidões de trabalho e a capacidade individual do sentenciado, de forma a capacitá-lo para o desempenho de suas responsabilidades sociais. Então vai ter preso que vai trabalhar na horta, vai ter preso que vai trabalhar na limpeza, vai ter preso que vai trabalhar na cozinha, tem preso que vai trabalhar no conserto de objetos, tem preso que vai trabalhar costurando bola, e por aí vai. Cada um na sua. Certo? Parágrafo 2º. Bom, parágrafo 2º explica isso que eu falei. O trabalho será exercido de acordo com os métodos empregados nas escolas de formação profissional do meio livre. Agora, é possível o trabalho externo, fora das prisões, fora dos cárceres? Claro que é possível. Evidente que é possível. Olha o que diz o parágrafo 3º. Na contratação de obras
e de serviços pela administração pública, direta ou indireta do Estado, serão reservados para sentenciados até 10% do total das vagas existentes. Isso é o quê? Isso é cota. Serão, pessoal, é obrigação, tem que ter. Tem que ter. Até 10%. Certo? Tem que ter. Então, quando vocês estão vendo obras da administração nas ruas, saibam que até 10% são presidiários que ali estão trabalhando. Parágrafo 4º. Para fins do disposto no parágrafo 3º deste artigo, será dada preferência aos sentenciados. E aqui nós temos uma ordem que precisa ser obedecida. 1. Que cumpram pena na localidade em que se desenvolva a atividade contratada. Pois é, pessoal, o camarada é de Belo Horizonte, certo? E daqui a pouco mandam ele para Cuiabá. Não, né? É claro que não. Na atividade, é o local em que se desenvolve a atividade contratada. 2, que apresentem melhores indicadores com relação à aptidão, à habilitação, à experiência, à disciplina, responsabilidade e ao grau de periculosidade, apurados pelo poder público e registrados em cadastro próprio. Então, existe uma ficha desses presos, certo? Aqueles que estão melhores qualificados são os mais aptos a preencherem essas vagas. Esse capítulo, essa seção do trabalho, ela tem muitos números. E esses números têm que ser memorizados. Não tem escolha. Não tem o que fazer. Não tem mimeônicos, não tem como fazer alguma regrinha para memorizar. É só decorar. A jornada diária de trabalho do sentenciado não excederá 8 horas. Na verdade, amigos, é uma regra básica, inclusive, dos seletistas, né? Da CLT. Praticamente, a jornada diária de um seletista é de 8 horas. Aqui não muda muita coisa, certo? Não excederá 8 horas. Artigo 41. A resistência ao trabalho, ou seja, tu vai trabalhar na cozinha. Não, não sei cozinhar. Tu vai trabalhar na horta. Odeio terra. Ah, então tu vai trabalhar consertando coisas. Não, não, eu não vou trabalhar. Ah, é? Então tá. A resistência ao trabalho ou a falta voluntária em sua execução constituem infração disciplinar, cuja punição será anotada no prontuário do sentenciado. Essa infração disciplinar, na hora que ele quiser, por exemplo, progredir de regime, ele vai obter dificuldade de ir para o regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Ele vai obter dificuldade em obter, por exemplo, o livramento condicional. Tudo isso porque ele não cumpre aquilo que é obrigatório. Certo? Artigo 42. A classificação para o trabalho atenderá às capacidades física e intelectual e à aptidão profissional do sentenciado. Por exemplo, o cara que era cozinheiro na rua passa a ser cozinheiro na cadeia, com vistas à sua ressocialização e formação profissional. Ou ele daqui a pouco quer aprender um novo ofício, ele pode fazer isso dentro da prisão também. Artigo 43. Aplica-se no estabelecimento penitenciário a legislação relativa à higiene e à segurança do trabalhador. Aqui é uma questão interessante, né, pessoal? Se porventura ocorrer acidente de trabalho, a indenização não se dá pela CLT, porque não se observam as normas seletistas aqui.
mas sim as regras de direito civil, de indenização do Estado. Ok? Higiene e segurança do trabalhador aplica-se no estabelecimento penitenciário. Cuidem isso, certo? Então, havendo falha e havendo acidente, é as regras de direito civil que são observadas, e não as regras de direito do trabalho ou as regras de direito previdenciário. Artigo 44. Para a prestação do trabalho externo, serão considerados, segundo o parecer da Comissão Técnica de Classificação, ou ela aparecendo aqui de novo, né? A personalidade, e a personalidade se conhece, né, pelo dia a dia, pela rotina no presídio, né? A rotina no presídio vai mostrar exatamente isso. Os antecedentes, ou seja, os crimes, os delitos que esse sujeito já cometeu no passado, e o grau de recuperação do sentenciado que assegurem sua regular e efetiva aplicação ao trabalho, bem como respeito à ordem pública. Ou seja, que ele não cause tumulto onde ele trabalhe, por exemplo. Né? É aquilo que se espera de um trabalhador. É o que se pode dizer. Entramos agora no artigo 45. Artigo 45, ele já não fala mais do regime fechado, aquele que é cumprido nas penitenciárias. Ele fala agora do regime semiaberto. Regime semiaberto é aquele que é cumprido nas colônias, colônias agrícolas e industriais. Certo? Bom, diz aqui, o sentenciado em regime semiaberto poderá, vejam que é uma faculdade, não é uma obrigatoriedade, certo? Poderá, com autorização judicial, isso aqui a banca vai retirar da questão, a banca retira da questão isso aqui que vocês estão vendo, com autorização judicial, retira, elimina, certo? E aí a questão vai estar errada. Com autorização judicial, frequentar na comunidade estabelecimento de ensino ou de formação profissional, ouvida a comissão técnica de classificação, observado o disposto nos artigos 122 a 125 da Lei 7.210 de 84, que é a LEP, ou seja, as regras para cumprimento do regime semiaberto. Certo? São os chamados requisitos objetivos da LEP. Não nos importa aqui, mas tem que obedecer esses artigos, tem que obedecer estes dispositivos também, certo? Tem que obedecer esses dispositivos da mesma forma. Trabalho externo. O trabalho externo será supervisionado pelo Serviço Social Penitenciário, mediante visita de inspeção ao local de trabalho. Isso também não vale no regime fechado. O regime fechado é fiscalizado o tempo inteiro pelas autoridades. Aqui nós estamos falando dos presos no regime semiaberto, certo? Cuidado com isso. Regime semiaberto. Artigo 47. O trabalho externo pode ser prestado nos termos da LEP, da Lei 7.210 de 84. Se a Lei 7.210 de 84 não nos interessa aqui, não tem por que nós estarmos falando dela nesse momento. Artigo 48.
É obrigatório, cuidado com todo artigo que começa com essa expressão, porque em uma questão em prova, é muito fácil o examinador preguiçoso fazer uma troca, não é verdade? Ele simplesmente substitui, ele simplesmente troca o é obrigatório pelo é facultativo. É obrigatório pelo é facultativo. Ele só faz essa troca, essa simples troca, e já muda tudo. É obrigatório o regresso do sentenciado ao estabelecimento penitenciário no regime semiaberto, ou seja, para as colônias agrícolas ou industriais, quando em serviço particular, fim da jornada de trabalho, sendo-lhe permitido, quando em trabalho em obra pública, pernoitar em dependência da obra, sob custódia e vigilância da direção da entidade, que mensalmente enviará à penitenciária relatórios sobre o seu comportamento. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a regra é, terminou a jornada de trabalho, volta para o estabelecimento, mas tem a permissão de pernoitar onde ele está trabalhando. Nesse caso, mensalmente, não é bimestralmente, não é trimestralmente, não é semanalmente, mensalmente, a direção da entidade vai enviar um relatório. Se deram conta? Cuidado, então, amigos, em relação a isso. Artigo 49. Mais uma palavrinha que a gente tem que cuidar. Deverá. Deverá. Vocês sabem que deverá é diferente de poderá. Deverá é uma coisa, poderá é outra. Aqui nós estamos falando de obrigatoriedade. Deverá, e não é deverá ser comunicada, deverá ser imediatamente comunicada à penitenciária a ocorrência de acidente, falta grave ou fuga, evasão, perdendo o sentenciado, nas duas últimas hipóteses, o direito à prestação de trabalho externo. Acidente, tudo bem. Acidente, inclusive, ele tem direito à indenização pela lei civil. Mas falta grave, por exemplo, desobediência, ou então evasão, que é fuga, ele já não vai poder mais trabalhar fora, só dentro do estabelecimento. O motivo é óbvio, né? Ou os motivos são óbvios. Cuidado em relação a isso, certo? Artigo 50, é obrigatório o seguro contra acidentes nos trabalhos interno e externo. Aqui está. Lembrando que esse seguro não é o seguro de leis trabalhistas. O preso que trabalha, ele tem direito à remuneração? Muitos candidatos entendem que não. Mas, na verdade, amigos, não existe trabalho de graça. O artigo 51 vai mostrar isso para nós agora. A remuneração do trabalho do sentenciado, quando não for fixada pelo órgão competente, será estabelecida pela Comissão Técnica de Classificação. Então, primeira coisa, em nenhum momento está dizendo aqui que o sentenciado não fará jus à remuneração. Pelo contrário, está dizendo aqui que de qualquer jeito ele tem direito à remuneração. Se não for pelo órgão competente onde ele está trabalhando, a Comissão Técnica de Classificação fará jus, dará a ele a remuneração. Parágrafo 1º. A remuneração será fixada para o trabalho interno em quantia, tem que saber de cor, é campeão de cair em prova, não inferior
a 3/4 do salário mínimo. Não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Isso, inclusive, é regra da Lei 7.210 de 84, regra da LEP. Cuidem isso. Parágrafo 2º. A remuneração do sentenciado que tiver concluído curso de formação de profissional, bem como a de que tiver bom comportamento e progresso na sua recuperação, será acrescida de 1/4 do seu valor, certo? Curso de formação profissional, mais 1/4 do valor é acrescido na remuneração. Isso é forma de quê? Ora, isso simplesmente, meus amigos, é forma de incentivo, certo? Isso simplesmente é forma de incentivo. Tá aí. Dando sequência, entrando agora no artigo 52. Artigo 52. A prestação de serviço pelo sentenciado será de cunho exclusivamente pedagógico, ou seja, amigos, é educativo. O objetivo é educativo. Então, o trabalho, olha que interessante, o trabalho do preso, ele é, primeiro, um dever, porque se ele não trabalha, ele comete falta grave. E segundo, é um direito, porque a cada 3 dias trabalhados, um dia da pena é remido. Então, ele tem cunho exclusivamente pedagógico, com vistas à sua reintegração na sociedade. Não queremos vagabundo na sociedade, queremos trabalhadores. É isso que nós precisamos, trabalhadores, certo? Não implicando vínculo empregatício. Cuidado, pessoal, esqueçam CLT aqui, certo? O preso não está vinculado aos regimes da CLT. Marquei e insisti isso muitas vezes. Ressalvado o trabalho industrial exercido em fundação, empresa pública com autonomia administrativa ou entidade privada, o qual terá remuneração igual à do trabalhador livre. A remuneração é igual, certo? Cuidem isso. Artigo 53. O contrato de prestação de serviços para o trabalho externo do sentenciado será celebrado entre o diretor do estabelecimento penitenciário, ouvida, ou seja, ele é um órgão de ouvidoria, a CTC, Comissão Técnica de Classificação, e o estabelecimento tomador do serviço, dependendo do consentimento expresso do sentenciado, nos termos do parágrafo 3º do artigo 36 da Lei Federal 7.210 de 84. Ou seja, é obrigatório o trabalho do preso? É, mas é obrigatório o trabalho interno. Se deram conta disso? O trabalho externo tem que ter o consentimento expresso do sentenciado. E isso a LEP diz. A Lei 7.210 de 84 deixa isso muito bem claro. Cuidem isso, pessoal, certo? São detalhezinhos que podem passar despercebidos e é uma questão que não tem por que deixar de graça para a banca. Parágrafo único. Nas licitações para obras de construção, reforma, ampliação e manutenção de estabelecimento prisional, a proposta de aproveitamento mediante contrato de mão de obra de presos, nos termos desse artigo, poderá ser considerada como fator de pontuação, a critério da administração. Beleza. Pontuação significa que ele terá mais méritos para obter mais benefícios. Entramos agora no artigo
54. Artigo 54. Ainda falando sobre remuneração. A remuneração auferida pelo sentenciado no trabalho externo será empregada: 1. Na indenização dos danos causados pelo delito, desde que determinados judicialmente e não reparados por outro meio. Então o juiz vai pegar esse dinheiro, vai reparar o dano, que sobrar entrega ao preso. 2. Na assistência à família do sentenciado, segundo a lei civil. O sentenciado vai deixar a família. Tem o auxílio reclusão, mas nem todo preso tem direito ao auxílio reclusão. Aqui tem aqueles que não contribuíram, por exemplo, com o INSS. Então eles não têm esse direito. 3. Cumprido o disposto nos incisos anteriores e ressalvadas outras aplicações legais, na constituição de pecúlio, na forma de depósito em caderneta de poupança, mantida por estabelecimento oficial, o qual será entregue ao sentenciado no ato de sua libertação. Então, primeiro, se tira para reparar o dano, depois, para assistência da família do preso, depois, o que sobrar, numa caderneta de poupança, é entregue a ele quando a sua libertação. Artigo 55. A contabilidade do estabelecimento penitenciário manterá registro da conta individual do sentenciado. Todo sentenciado tem uma conta, certo? Uma conta bancária na qual os valores das remunerações dos trabalhos vão para lá. Artigo 56. As despesas de manutenção e as custas processuais não poderão, cuidem com isso, vai vir uma questão dizendo que poderão, não poderão ser deduzidas da remuneração do sentenciado, que se distinguir por sua conduta exemplar. Isso quer dizer o quê? Que tem preso que vai ter, sim, retirado o valor das custas, que é o preso problemático, é o preso que tem falta grave no prontuário, por exemplo, falta disciplinar. Parágrafo único. A conduta é considerada exemplar quando o sentenciado manifesta durante a execução da pena constante empenho no trabalho e na aprendizagem escolar e profissional, bem como senso de responsabilidade em seu comportamento pessoal. Nesse caso, então, despesas de manutenção e custas processuais não são retiradas da remuneração. Justo, né? Justo e lógico. Ok? Dando sequência. 3 artigos aqui. Artigo 57. Aqui nós temos uma exceção. Lembram que o trabalho é obrigatório. Tem que lembrar isso. É preciso lembrar que o trabalho é obrigatório. Certo? Excetuam-se da obrigação de trabalhar os maiores de 70 anos, tem que saber de cor, tem que saber de cor. Certo? Não é maior de 60. Não confundam com o Estatuto do Idoso. É os maiores de 70 anos, 1. Os que sofrem de enfermidade, que os impossibilite para o trabalho, não é qualquer enfermidade, 2. E a mulher antes e após o parto, nos termos da legislação trabalhista, 3. Rol taxativo. São os únicos que excetua-se que eles não precisam trabalhar. Claro, e o preso provisório. Não esqueçam do preso provisório. Artigo 58. O sentenciado fará jus ao repouso semanal. Cuidado, não é obrigatoriamente. Vai cair na tua prova, tá? Parece que eu já estou vendo a questão. Vai cair na tua prova que é obrigatoriamente. Não, é preferencialmente.
de preferência no domingo, mas pode ser no sábado e pode ser em qualquer dia da semana. A preferência no domingo, não é exclusivamente. Artigo 5.9, será concedido o descanso de até um mês. Vejam que não é de um mês, não é de um mês, é até um mês, ao sentenciado não perigoso, primeiro requisito. 1. De bom comportamento. 2. Após 12 meses contínuos de trabalho. 3. Dedicação e produtividade. 4. Preenchido esses requisitos, ele tem um descanso de um mês. Férias, né? Podemos chamar de férias, mas como nós não estamos submetendo à legislação trabalhista, eu não posso chamar de férias. Então eu acabo chamando de descanso. Eu chamo de descanso. Certo? E assim, amigos, a gente fecha o nosso bloco número 3. Agradecemos aqui a atenção de todos vocês, fica o meu muito obrigado. É hora de tomar um cafezinho, tomar um chazinho, e daqui a uns minutinhos nós estamos de volta para darmos sequência à nossa matéria. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.